A Visita, um dos primeiros filmes que eu fiz. Eu comecei a filmar em 51 e eu fiz A Visita em 52. Naquele tempo, o cinema em 16 milímetros estava no auge, porque é uma bitola menor, quer dizer, a largura do filme é menor, quer dizer, a largura profissional era 35 milímetros mais larga. E o 16 apareceu durante a Segunda Guerra Mundial, foi feito para levar ao fronte os filmes, porque naquela época não tinha DVD, não tinha esse recurso digital que tem hoje. Então, os filmes de 16 milímetros chegavam nos lugares mais distantes e aqui, especificamente, chegavam nos particulares. Então, muitos particulares, muitas pessoas de Belém tinham projetores de 16 milímetros. Agora, bem poucos filmavam para passar em casa os seus filmes. E eu ganhei de presente uma câmera de 16 milímetros pequena, que pegava 50 pés só de filme. E foi com esses 50 pés que eu fiz a visita. A câmera usada nesses filmes era esta aqui, onde havia 50 pés de película. 50 pés era um magazine, quer dizer, você entrava aqui, uma parte já que vinha com o filme, era o que depois a gente acabou usando no início do vídeo. Bem, isso durava muito pouco tempo, muito pouco filme aqui. Então tinha às vezes que parar, colocar de novo outro magazine para acabar de filmar. Eu tenho a impressão que a visita usou pelo menos 2 magazines. E o interessante é que não deu para se notar essa solução de continuidade. Detalhe, era feito, como os outros filmes que eu fiz na época, como os particulares faziam, de uma pancada só. Quer dizer, a edição, a montagem, era feita na hora da filmagem. A gente não tinha condições, porque a gente usava o filme positivo, quando o ideal na técnica seria fazer em negativo, depois tirar como chama, o copião, que é a primeira cópia, fazer a montagem, cortando o copião, e depois passar para o positivo, que já seria já montado já. Mas para cortar o positivo, ia cheio de emendas. E isso aí ia prejudicar a projeção. Ia passar na máquina, com os dentes e tudo. Então a montagem, a corte, tudo era feito na hora da filmagem. Então tinha coisas incríveis naquela época. Não é o caso da visita, mas por exemplo, se eu queria fazer uma sequência dentro de casa e a sequência seguinte numa praça, e depois voltava para dentro de casa, eu tinha que parar aqui na casa, ir para a praça, filmar, voltar para cá e dar continuidade nessa sequência, quer dizer, fazendo paralelo. Quer dizer, isso era um trabalho grande, mas era o que tinha que ser feito, porque senão tinha que cortar mesmo. O filme era assim, 16 milímetros, com 2 perfurações, uma outra, outra, quer dizer, era mudo, não tinha a banda sonora. Então esse filme, ele é toda imagem, não tem nem intertítulo. Quer dizer, você tem que entender o que está falando pela imagem, só pela imagem. Então era assim, só imagem. O filme era o filme pronto, deu só isso aqui. Isso e ficou, né? Mas deve ter mais um bocadinho que desapareceram. E a visita não houve corte nenhum. Toda a montagem foi feita na hora da filmagem. Então isso aí foi feito em uma tarde.
e projetado depois no cineminha que eu tinha na minha casa, que chamava Bandeirante, que era na garagem de casa. E muitas pessoas iam ver esses filmes, geralmente eram os atores. Foi feito numa tarde, em casa, e no quintal de casa, com algumas sequências feitas na rua, feitas no mato, hoje até me surpreende que eu não sei dizer bem onde foi que se fez essa sequência. E com duas pessoas, um meu colega de turma do Colégio Moderno, a Cleo Braga, e a outra que fazia a mulher dele era a nossa cozinheira, Edelina, que era irmã de um outro rapaz que morava lá em casa, o Henrique Barata. E os dois fizeram isso que acabaram achando uma versão cabocla do Macbeth de Shakespeare, porque girava em torno de uma pessoa estranha, uma visita na casa de uma pessoa, no caso de um caboclo, e essa visita chamava a atenção da dona da casa. O marido estava na roça trabalhando, e ela viu que essa pessoa chegava toda embrulhada em panos, em faixas, e quando foi tirando a roupa no quartinho que ela deu para ele ficar pousado, ela viu que ele tirava muito dinheiro e jogava o dinheiro em cima da mesa. Então ela correu para dizer para o marido que tinha um homem rico lá e que ela deu pousada para ele. Então o rapaz vem de lá, na mata, disposto a resolver para ficar com esse dinheiro desse cara. E essa é a sequência em que eles resolvem matar a visita. Então, mata a visita, só que no final, quando eles arrastam o corpo para fora para jogar no local na mata, cai uma carteira. Eles não sabem ler, são analfabetos. E a carteira tem escrito que é uma pessoa com uma doença incurável e pedia que não tocassem nele. Então eles tocaram demais, eles pegaram essa. Então, eles seriam praticamente contaminados. Esse era o final da visita. Mas o filme, 52, estava considerado perdido, como muitos outros que eu fiz na época. E, assim, por uma ocasião de sorte, eu encontrei esse filme agora já neste século, há uns 5 anos atrás. E já estava muito deteriorado, inclusive não tinha um princípio, o chicote que a gente chama, que é o início, e não tinha o final. Quer dizer, o que ficou do filme é que nós conseguimos aproveitar. O que vocês vão ver são as imagens que ficaram, como elas se apresentaram hoje, tantos anos depois de registradas em película de 16 milímetros.